Olá, nós vamos iniciar mais uma aula de modelos matemáticos, noções básicas. Continuando a aula de limites, vamos falar das derivadas. As derivadas são chamadas de cálculo diferencial. E depois nós vamos ver o cálculo integral. Por que foi necessário ver limites, estudar limite? Foi necessário porque o conceito de derivada, vamos dizer assim, a definição da derivada, ela ocorre em função do limite. A derivada é dada como o limite de f de x menos f de x0 deu uma falhada aqui, o pincel, sobre x menos x0, quando x0 tende a zero. Então essa aqui é é quando x tende a x0. Essa definição da derivada é em função do limite. É claro que para isso existir, nós precisamos de um conjunto, subconjunto dos reais, vamos chamar conjunto I qualquer, de tal maneira que x0 pertença a esse conjunto I. Uma outra maneira de definir o limite, de maneira mais simples, é fazendo um ΔX tendendo a zero, que é x menos x0. E nós podemos colocar ΔF de x ou simplesmente ΔY sobre ΔX. Para você que trabalhou as aulas passadas, principalmente a função do primeiro grau, você vai lembrar que nós fizemos um gráfico para mostrarmos a relação ΔX sobre ΔY, já de propósito, pensando na aula de derivada. Então, olha, vou pegar aqui uma reta, e essa reta, vamos fazer uma análise dela. Você deve lembrar que nós podemos trabalhar com a variação de y sobre a variação de x. Nós chamamos isso de razão incremental ou taxa de variação. Lá. Então aqui, ó, y0 e aqui x e x0. Vamos analisar isso. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo chamado de alfa. E ele é definido, esse ângulo, em função do A da função do primeiro grau, que é chamado de coeficiente angular. O que é esse alfa? É a tangente de alfa, quando ela é dada, em função da variação ΔY sobre ΔX. Nós comentamos também que isso aqui, ó, é o seno sobre o cosseno desse ângulo. E seno sobre cosseno é tangente. Então, a tangente desse ângulo, observe, é a própria definição do limite da derivada, que é ΔY sobre ΔX, com a condição de que essa diferença aqui, ó, é tão pequena quanto se possa imaginar, ou seja, o ΔX tende a zero. Esse ponto é fundamental. Da razão da taxa de variação, que é a tangente, quando o ΔX se aproxima de zero, eu tenho limite para poder fazer o raciocínio sobre isso, sobre essa função. Observe, o exemplo que nós usamos na aula passada foi da função f de x é igual a 2x mais 1,
que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1. Lá nós vimos que 1 não existe, mas o limite de 1 existe. Então 3 não existiria, mas o limite de f de x existe. Quando isso acontece? Quando x se aproxima de 1 e x0 se aproxima de 1. Nós fizemos a tabela disso. Ó, x menos x0. Quanto menor ele for, mais próximo de 1 é o valor, né, de ΔX. E a função assume o valor 3, ou seja, f de x tende a ser 3. Não pode ser 3 dentro da análise normal, mas o limite existe. Ora, o que a derivada representa? Ela representa o limite no ponto de interesse. Aqui a tangente é muito fácil de ser vista porque é a própria reta, né? Mas se nós tivermos aqui, ó, uma função diferente, vamos analisar aqui a famosa função exponencial que está na moda hoje, né? É uma função de grande importância nos processos epidêmicos. Vamos fazer a análise dela aqui. O que nos interessa aqui é verificar, por exemplo, esse ponto. Ora, esse ponto aqui embaixo, ele é um ponto que está numa curva. Então, como é que eu vou descobrir isso, o valor dele? Nós vamos descobrir a tangente nesse ponto. Daí, importante de saber os conceitos geométricos. O que é isso aqui? É x e x0. Agora, olha que interessante aqui ó, nesse ponto. Observa que y0 quase não existe. Ó, de acordo com o conceito de limite que a gente está vendo aqui, ó, o ΔY é o numerador de uma fração. E o ΔX é o denominador dessa fração. Então, o que acontece? Se você tem um numerador pequeno, esse limite vai ser pequeno, ou seja, a tangente é pequena. Nesse momento do gráfico aqui, ó, os leigos não compreendiam que a epidemia seria tão forte. Tanto é que nós podemos, hoje não estamos falando que os Estados Unidos é leigo, mas os governantes, pelo menos, né? Os governantes que não entendiam o processo, isso não é nada, né? Isso não vai gerar nada. Só que o crescimento do gráfico, num ponto, ele passa a ser imenso pela função exponencial. Aí se eu passar a tangente aqui, ó, como que a coisa muda, né? Olha que interessante. Esse ΔX passa a ser pequeno em relação ao ΔY. Olha, quando o denominador é pequeno, a fração cresce. Então a tangente aqui ó, é bastante inclinada. Então o crescimento desse ponto aqui é um crescimento muito alto. Isso aqui não foi entendido, né? Por quem não estava com conhecimento epidemiológico ou matemático associado. Eu disse que a minha preocupação no começo da epidemia foi mais como matemático do que como biólogo, porque a curva exponencial ela cresce muito, né? A tendência dela é que a tangente seja de 90 graus. Olha, se a tangente do alfa tende a 90 graus, na verdade ela tende ao infinito. Esse ponto é importante, porque tangente de 90 é infinito. Ora, dentro dessa situação, a gente já conseguia prever, em termos matemáticos, o problema que aconteceria. E olha que essa análise é toda em função do conceito de derivada, que é a taxa de variação, ou o que nós chamamos de razão incremental nesse processo. Olha, dentro disso, nós temos o que nós chamamos de ΔX, que é x menos x0,
é chamado de incremento de x, ou seja, é quanto x cresce. E o ΔY também é chamado de incremento de y, que é o quanto y cresce. O ΔY sobre Δx, mesmo sendo repetitivo, é importante, é a razão incremental. Essa razão incremental é a razão que demonstra a tangente do ângulo. Ou seja, o que é essa tangente do ângulo? É a própria definição de derivada, né? Então, a derivada pode ser representada como uma taxa de crescimento da função. Essa é uma das maneiras de se utilizar a derivada. Continuando aqui a nossa análise, veja que nós podemos trabalhar, ou poderíamos, né, o verbo é melhor assim, poderíamos trabalhar com vários tipos de limite. Limite no infinito, limite infinitésimo. É uma matemática muito gostosa de ser feita em termos algébricos. Você fazer as demonstrações utilizando os conceitos de limite gera uma criatividade muito boa no aluno que quer aprender essas coisas. Mas é claro que, nesse momento, né, não podemos nos interessar nisso exatamente, porque senão seria uma perda de tempo. Então, nesse caso, a gente está passando as ideias gerais para a interpretação. Estou sendo repetitivo em relação a isso, porque a gente precisa compreender o objetivo, né, da aula. Nós vamos aqui fazer uma reorganização desses conceitos. Vamos reorganizar a definição. Por que eu preciso reorganizar essa definição? Primeiro, notação de derivada. Nós fizemos a definição, mas nós não falamos da notação. Então, a notação da derivada, a mais comum é quando você coloca uma apóstrofe, né, no f da função, e tem aqui f de x. A outra também muito usada pode ser d de f de x ou de f, por exemplo, sobre d de x. E uma outra menos usada é um d maiúsculo com f de x, chamada derivada de f de x. Então, a notação é essa. Essa aqui é a mais comum, até porque é mais fácil de ser feita, né? Quando a gente trabalha com derivada, a gente costuma utilizar essa do df sobre o dx, o df de x sobre dx. Quando a gente trabalha com integral, né? Na verdade. Então, relembrando aqui, ó, eu posso ter o que a gente vai repetir lá, que é o f de x0, no caso a derivada de f de x0, é o limite de x, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0, dividido por x menos x0. Nesse caso. Uma outra maneira de escrever isso, e esse modo é um modo interessante para provar as propriedades e as derivadas das várias funções, é o limite de x quando x tende a x0. Só que aqui, ó, ao invés da gente colocar o f de x, nós vamos colocar f de x0 menos ΔX. Vamos explicar isso. Menos f de x0 dividido, pode ser por x menos x0, ou pode ser simplesmente por ΔX. Vamos colocar ΔX. Se eu colocar ΔX aqui, tanto faz ficar x para x0, mas aí não interessa. Aí é ΔX tendendo a zero. Tá?
Vamos explicar isso, porque quando você dá um saltinho assim, né, algumas pessoas ficam perdidas e faz sentido. Ninguém é obrigado a ficar sabendo o que a gente está pensando, né? É preciso deixar tudo claro. A gente nunca perde fazendo as coisas com cautela e devagar. A pressa não ajuda em quase nada. Vamos pegar a reta. Vamos relembrar da aula passada, da função. O negócio aqui que o intervalo tinha que ser aberto, né? Mas tudo bem. Que ela não existe aqui. Ó. Aquela função f de x igual a 2x mais 1 que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1. A gente vai analisar o limite dela. O que é f de x0 menos ΔX? Então vamos fazer a análise. Nós aproximamos x0 de 1 e x de 1. Ora, o ΔX aqui tende a zero. Um menos o outro vai tender a zero. Posso colocar igual. Vai tender a zero. Quando eu faço isso, ó, o y0 e o y se aproximam de 3. Ora, se eu pegar o y0 menos o ΔX, que é a aproximação dele de zero, pensando aqui ó, nessa vizinhança em relação a 1, eu vou ter, na verdade, o f de x, porque ele se aproxima a 1. Né? E se eu colocar isso menos o f de x0, eu tenho o ΔY, na verdade. Porque isso não pode esquecer que isso aqui é f, considerando entre aspas, ó, vamos colocar aqui entre aspas, o valor de x é x0 menos ΔY. E o ΔY é pequenininho. Então, se eu fizer o x0, né, menos a variação de y, tirando essa variação, eu chego muito perto do valor de 1, e essa é a característica do limite. Se eu tiro isso de x0, de f de x0, a mesma coisa está me aproximando de 3. Então, essa é uma análise bem interessante para relações algébricas disso aqui. Né? Uma outra maneira de fazer isso, que é bem interessante, é reorganizar essa função da seguinte maneira. A gente desconta o limite e passa o f de x0 para cá. Ó, passar, não existe isso na matemática. É para simplificar. Nós multiplicamos ambos os termos por ΔX. Quando eu multiplico esse termo por ΔX, ele está multiplicando aqui, dividindo aqui. ΔX sobre ΔX dá 1. Em compensação, passando para cá, ó, olha como é que ele fica. Fica ΔX vezes f' de x. Né? Então, eu vou ter assim, desse lado, f de x0, que na verdade é f' de x0, vezes ΔX. Tirando o limite disso, né, não há necessidade mais de usar o conceito de limite agora, porque nós já temos por definição, né, que é limite. O que sobra aqui desse lado? F de x0 menos ΔX. Menos f de x0. Eu vou isolar esse f de x0 menos ΔX e vou somar f de x0 em ambos os lados. O que em linguagem comum significa passar f de x0 para cá. Mas eu vou isolar do lado esquerdo o f de x0 menos ΔX. E nós teremos então ó, f' de x0 vezes ΔX mais f de x0. Essa reorganização aqui, ela tem muitas vantagens
de análise algébrica, por exemplo, eu vou mostrar mais à frente, que é possível calcular a raiz quadrada de um número de maneira aproximada. Como nós tiramos o limite lá, ó, melhor é fazer isso. Então, de maneira aproximada, eu consigo fazer o cálculo de raiz quadrada de números em que a raiz não é o que se chama de exata, né? Dentro dos inteiros, certo? A gente faz isso depois, em determinados momentos, em que a gente já souber o significado de derivada em detalhes, que vai ser agora. Então, por exemplo, eu vou manter isso aqui, ó. Vou manter essa equação aqui e vamos passar alguns conceitos de derivada. O que são esses conceitos? Alguns livros, eles mostram como que é feito passo a passo o cálculo da derivada de cada função em termos da análise feita pela definição de limite da derivada, como nós vimos. Não nos interessa agora conhecer todos os valores de derivadas, mas nos interessa saber, por exemplo, qual que é a derivada de x elevado a n, que é a função polinomial. Existe a derivada da função seno, da função cosseno, da função tangente, da função logarítmica, que seria bom estudar, nós já falamos disso, mas essa é a que mais nos interessa e nós não vamos fazer a demonstração. F' de x, a derivada dela, presta atenção no apóstrofe, é n vezes x, está aqui, elevado a n menos 1, vezes a derivada de x. Olha, a derivada de x vai ser sempre 1. Então, a maioria dos livros não coloca esse valor, porque qualquer valor multiplicado por 1 é ele mesmo. Mas nos livros que fazem a demonstração da derivada, em função do limite, então isso aqui é observado. Então, o que mais nos interessa é isso. Por exemplo, eu tenho f de x igual a x quadrado, vamos colocar aqui 2x quadrado, menos 3x mais 2. Nós sabemos que isso aqui é a função do segundo grau. A derivada dela, existe aí a primeira regra, né, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então a gente pega cada um desse aqui, ó, e deriva. Lembra que a soma, quando tem menos, é um número positivo mais o seu oposto, né? Então aqui, isso para dar zero, né? Então, na verdade, o oposto de 3 é menos 3, então a palavra soma fica correta. Seguindo a norma, olha só, o 2 passa multiplicando o x, então serão 4x. E aqui nós fazemos 2 menos 1, que dá 1. Menos 3 vezes 1, porque o expoente de x aqui é 1, que multiplica x elevado a 1 menos 1, que dá 0, ou seja, dá 1. No caso do 2, eu não tenho nada, a derivada, isso também é uma das regras, né, da derivada, a derivada da constante é 0. Então, olha que interessante aqui. A derivada de uma função do segundo grau é uma função do primeiro grau. Faz todo sentido. Por quê? Ora, se a derivada é uma tangente, vamos fazer aqui graficamente para você entender. Vamos, essa função do segundo grau, está aqui, por exemplo. Se a derivada dela é uma tangente, a tangente é uma reta. E a reta é uma função do primeiro grau. Compreende? Olha, se eu fizer a segunda derivada aqui, o que é a segunda derivada? É derivar a segunda vez. F, 2 linhas aqui, ó, ou 2 apóstrofes, vai ser igual.
4 vezes x, né? Então vai dar o expoente que é 1 vezes 4 vai dar 4, e 1 menos 1 dá 0, e a derivada da constante é a constante. Olha, o que, que vai dar? Uma reta também. Mas essa reta aqui, ó, ela é o quê? Uma constante no valor 4. E a derivada da constante dá 0. Então a derivada, ela diminui os índices, considerando os índices positivos. Então olha o que aconteceu. O índice 2, na verdade o expoente 2, foi para o expoente 1, que foi o expoente 0. Por quê? Porque ela sempre joga a tangente. Olha, a tangente de uma reta, ela vai ser uma constante, obviamente, porque ela vai ter o mesmo valor em todos os pontos da reta analisada. E como você não tem tangente da função constante, a tangente dela não existe. Então a tangente é zero. Entende essa análise? Veja que não é difícil. Essa análise geométrica, muitas vezes, ela é melhor para entendimento do que simplesmente a análise algébrica da derivada. Agora, vamos utilizar essa equação de baixo para resolver um probleminha simples. Por exemplo, vamos calcular a raiz quadrada de 19. Nós sabemos que 19 não tem raiz exata. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar essa equação da derivada para poder fazer o cálculo da raiz quadrada de 19. Olha, a situação ela é bem simples. Quais os dados que nós temos em relação a isso? Nós temos aqui que quem é o x0 dela, né? O f de x0, ou seja, que nos interessa em relação a 19. O x0 é a própria raiz quadrada de 19. Mas ela é meu x. Só que eu quero a derivada dela. E quem que é meu f de x? Olha, o f... aqui, desculpa, é f de x0. Quem que é o f de x? Aí o que a gente faz? Nós pegamos a raiz quadrada exata mais próxima da raiz de 19. 4 vezes 4, 16. Falta 3 para 19. 5 vezes 5, 25. Faltam 6 para 19. Então, nós vamos escolher o mais próximo. Raiz de 16, que já é conhecido. Apenas em termos de brincadeira, né? Qual que é a derivada de f de x0? Da raiz. Vou colocar x0 aqui. Isso é igual a x0. Aqui em cima não é o zero, o zero é embaixo. x0 elevado a meio. Vamos fazer assim não, porque eu já estou adiantando a coisa. Isso é f de x0. Feito isso, qual que é a derivada de f de x0? Olha, vai ser 1 meio que multiplica x, que vai colocar 1 meio menos 1. Ó, a derivada aqui, ó, só como um exemplo simples, né? Vai ser igual a 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Quando o expoente é negativo, nós podemos fazê-lo positivo, colocando aqui embaixo. Então vai ser x0, né? Eu esqueci de colocar o zero aqui, ó, elevado a meio, multiplicado por 2. Né? Esse que é o ponto. Ora, esse x0 aqui, relacionado a isso, ó, aqui eu não devia ter colocado isso não. Aqui é 16 mesmo. O f de x0 é a raiz de 16. Não é a raiz do f de x, que é o que eu quero achar, né? Nós não temos condição de achar essa raiz, não é mesmo?
Na verdade é o 4. O f de x não está aqui. Como também aqui vai ser 4. Calculado isso, olha só. O f de x0 menos o delta x, ele vai ser igual aqui, ó. Quem que é o f' de x0? Aqui nessa região. Vai ser 1 dividido por... Quem que é a raiz quadrada de 16? É 4 vezes 2. Que vai multiplicar o ΔX. Quem que é ΔX? 19 menos 16. Está aqui. Mais o f de x. Quem que é o f de x? Raiz de 16, que é 4. Veja bem, de acordo com isso, nós vamos ter que f de x0 menos ΔX vai ser igual a 1/8 que multiplica 3 mais 4, né? 1/8 que multiplica 3 mais 4 vai dar aproximadamente 4,375. Veja bem, aproximado não é a conta, né? Aproximado é o valor de f de x menos ΔX. Se você quiser fazer a verificação, você eleva 4,375 ao quadrado. Faz na calculadora. Vai dar aproximadamente 19 ponto alguma coisa aqui. Não dá exato, né? Mas isso aqui é uma maneira interessante só para mostrar a aplicação dos conceitos de limite e derivada, tá? Que é até interessante, né? Se ensinasse isso para um aluno de segundo grau, ele teria menos problema para calcular a raiz quadrada dos números em geral, né? Eu vou dar aula de integral em outro momento, né? No momento aqui nós vamos finalizar essa daqui.